Eu vou ler um texto aqui de Lucas 19, de 1 a 10. Aí se você quiser acompanhar comigo, eu estou na NVI. Acho que no telão aqui vai aparecer a NVI também. Todo mundo conhece esse texto, é um texto bem conhecido, mas eu vou levar ele para um lado um pouquinho diferente, tá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Eu ia até pedir para o louvor tocar a música do Zaqueu, mas ninguém aguenta tocar mais a música do Zaqueu, né, gente? Passou um período que ninguém mais prega Zaqueu, ninguém mais fala do Zaqueu, né? Anos da música. E a música é boa, hein? Eu toco na gaita ela. Eu estou com a gaita no carro. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Que legal, gente, que legal. Essa palavra é tremenda. Então, Zaqueu, o que o texto vai falar aqui, que Zaqueu era um baixinho bem rico, né? Até tem uma piada boa disso, mas nós não vamos contar piada aqui. Mas vocês sabem que... Minha mulher falou: para de contar piada. Eu falo: tá bom, quando você estiver lá eu não vou contar. Mas tinha um rapaz, ele era baixinho, e ele foi entrar numa lanchonete. Aí quando ele chegou na lanchonete, tinha um balcão alto. Aí ele chegou, aí ele olhou, ele falou assim, deu um pulinho e falou assim: me dá uma Fanta. Aí deu um pulinho: me dá uma Fanta. Ele falou: gente, ninguém me atende, né? Aí ele viu um banquinho, aí ele pegou o banquinho, colocou, subiu no banquinho e foi lá do outro lado. Aí do outro lado tinha outro baixinho assim: uva laranja. Salve de palmas para a piada dessa vez, maravilhosa. Essa piada é muito boa. O pessoal me critica por isso, gente, mas eu nunca vou parar. Eu vou manter isso. Mas amém. Então, o Zaqueu, gente, só que a questão é que Zaqueu, ele era um publicano. O publicano era aquele coletor de impostos, tipo Haddad, sabe? Pessoa querida. Ele cobrava o imposto dos outros. Então ele era uma pessoa odiada pelo próprio povo, tá? Aquele povo odiava o Zaqueu, nesse sentido. Mas amém, mas aí ele queria conhecer Jesus. Ele falou: não, eu quero conhecer Jesus. Foi lá, subiu na árvore, e o que a palavra fala? Que aquilo ali rendeu muito para Zaqueu, porque Jesus foi para a casa dele, e ali houve salvação, aleluia. Então, uma coisa que me chamou a atenção, e eu vou levar esse texto para um outro lugar aqui, mas o que me chamou a atenção, e é demais mesmo, foi que quando Zaqueu, ele subiu na árvore e falou assim: eu quero ver Jesus. E quando ele subiu, Jesus passou assim, olhou para ele e falou assim: Zaqueu. Ele foi procurar Jesus, e Jesus já tinha uma agenda com ele ali. E eu estava pensando nisso hoje, vindo para cá, eu falei: gente, a gente está indo lá para adorar o nosso Deus, e Deus já nos colocou na agenda dele para estar aqui. É demais, não é? Nossa, olha, que privilégio, gente. Olha, que não seja chuva, que não seja vento, que não seja nada, nos separar assim desse momento tão importante, que é o momento de reunir com a igreja e adorar o nosso Deus, né? Meu Deus, eu lembro das primeiras igrejas, quando você estuda um pouquinho ali, as primeiras igrejas, se você quisesse servir a Jesus, se você fosse cristão, você até poderia ser, só que você perderia todos os seus bens, você ia ter que morar, dependendo do lugar, você morava em catacumbas, né?
E eu visitei as catacumbas e aquilo ali é espantoso. Eu já falei algumas vezes aqui. É um lugar onde você vive debaixo da terra. Em Roma tem muitas. Você vive a 14 graus. Não muda a temperatura. Você entra ali a 14 graus. Então, o que acontecia com as pessoas, principalmente com as crianças, as pessoas mais velhas? Elas entravam ali para morar ali e elas morriam ali. Então, assim, imagina só, se uma chuva faz isso com pessoas, imagina uma perseguição, gente. Misericórdia, né? Mas glória a Deus pela sua vida, porque você escolheu estar aqui. Dá uma salva de palmas para o irmãozinho que está do seu lado. Fala assim, você é o cara. Aleluia. A questão é, se Jesus marcou uma agenda conosco aqui, será que Ele vai encontrar pessoas aqui tão dispostas quanto Zaqueu a ter uma mudança de vida? Que encontre aqui hoje em nome de Jesus. Mas essa palavra tem muitos pontos importantes, a gente podia, até estava falando para o Mateus aqui, falei, gente, escrevi um livro aqui, né? E a gente vai cortando algumas partes. Tem muitos pontos importantes aqui, mas eu queria focar hoje na transformação imediata que teve na vida desse homem. Foi algo tremendo. Uma pessoa, você olha e fala assim, não o Zaqueu, não o publicano, cobrador de impostos. O Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, esse homem foi transformado naquele momento com Jesus. É fantástico isso, gente. Ele falou assim, não, peraí, Jesus, metade do que eu tenho, eu já vou dar para os pobres. E se eu devo para alguém, não sei se eu devo, mas se eu, por acaso, eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando ele encontrou Jesus completou ele de tal maneira, que ele falou assim, esse outro Senhor que eu sirvo, que é o dinheiro, ele vai cair por terra hoje na minha vida. E ele já desbancou, destronou aquele Deus, aquele ídolo da vida dele. Olha que transformação. Aí Jesus falou assim, houve salvação. Mas não porque ele fez isso, obviamente, ele foi só pela graça de Jesus. É por graça, né, gente? Só que nesse momento, assim, a gente vê um arrependimento genuíno. Dá para ver, é incrível. É uma evidência de salvação. Eu falo que quando nós passamos por transformação de vida, isso são evidências de salvação. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Amém? E por sinal, eu estava olhando aquela câmera mexendo sozinha, falei, gente, está mexendo sozinha a câmera, mas tem Moisés atrás dela. Uau, aleluia, grande Moisés. Mas como que isso aconteceu na vida dele? Por que aconteceu isso na vida de Zaqueu? Porque ele decidiu e pronto. Ele tomou uma atitude e acabou. É isso que eu quero, ponto. Gente, eu acho isso demais, sabia? Porque às vezes a gente fica tempos e tempos e tempos e tempos e anos e anos e anos na igreja tentando negociar alguma mudança na nossa vida. Fala, Senhor, daqui a uns 2 anos eu vou abrir mão disso, num momento eu não estou preparado. Não é verdade? Tantas coisas que Deus já pediu para que a gente fizesse, mudanças, né? Atitudes que a gente devia ter tido, que nós sabemos que nós precisamos fazer, nós não fazemos. Só que isso faz com que a gente fique dando voltinha no deserto. Zaqueu não. Zaqueu, ele falou assim, eu não vou ficar dando voltinha no deserto coisa nenhuma. Eu vou de avião. Eu vou de teletransporte. Não sei se tem já, mas eu vou tipo... Quem já foi para o Rio de Janeiro de carro aqui? Aleluia. Temos missões no Rio. Aleluia. Demora, né? Deu lugar longe, né? Que é o Rio de Janeiro. Demora para chegar lá. Né? Você já foi de avião para o Rio de Janeiro? Você entra, hoje em dia é assim, acho que o último voo que eu fiz deu 45 minutos. O cara enfiou o pé no acelerador lá do avião, acho que não tem acelerador, e aí passa, quando ele sobe, a comissária de bordo já passa jogando amendoim no céu, assim, tchá, 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 e vai jogando, e não tem problema, porque assim, é 15 gramas de amendoim. Esses dias eu recebi um pacotinho, tinha 15 gramas de biscoito polvilho. A hora que ela joga, ele faz assim, ó, ele não cai, ele fica assim, ele não tem peso, ele fica assim, você fala, cara, aí ele te dá um copo de Coca-Cola, né?
Aí você paga uma fortuna para voar. Isso aí, já viram? É caro. Aí você vê executivo, a mala do cara custa assim, R$2.000. Você fala, pô, cara, é bacana. A hora que vem a comissária de bordo, o cara acorda, o cara limpa o rosto, ele se posiciona para ganhar 15 gramas de biscoito de polvilho. E fica feliz, cara. É um fenômeno que acontece em avião. Mas Zaqueu, ele fez o quê? Ele fez exatamente isso. Ele decidiu e acabou. Ele falou, não vou ficar dando voltinha no deserto. Tem coisas na minha vida que depois a gente vai descobrindo, você fala, gente, eu fiquei andando, dando volta, até entender que eu preciso mudar isso. É só comigo ou com vocês também? Só eu? Pô, eu sou um pecador, eu sou pecador demais, PJ. Mas aleluia, estamos juntos. Eu não levanto a mão, mas estou junto. É isso aí, tá certo, filho, não tem que se entregar não. Atitude, sabe o que significa atitude? Resumido numa palavra, ação. Atitude é ação. Você quer ser conhecido como uma pessoa de atitude? Então toma uma atitude hoje. Hoje você vai tomar atitude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? Porque na verdade eu não sei como, eu sei da minha vida, mas você sabe da sua vida. Cada um sabe aqui onde precisa colocar ponto final em coisas também, sabe? Aleluia. Você sabia, lógico que você sabia, né? Que como você está hoje, o que você tem, com quem você anda, onde você... A maioria da culpa disso, meu filho, é tua. Porque a gente lembra da culpa dos outros, né? Ah, tal pessoa fez isso para mim. Mas nós não lembramos da quantidade de decisões e atitudes que nós tomamos na nossa vida, que muitas vezes nos ajudaram ou atrapalharam. Não é? Só que a gente não para pensar nisso. Porque a gente lembra do que imputaram a nós, né? Ah, o pastor Hernando fez isso, né? Você conversa com os filhos falam, ah, mas um dia você fez isso. Você fala, filha, mas esse dia foi você, né? Ela fala, é mesmo, sou eu. Isso a gente não lembra. A pergunta é, você quer chegar rápido na tua promessa? Você quer chegar rápido no teu propósito? Ou você quer ficar dando voltinha? Eu vou trazer alguns pontos aqui. Mas o que eu estou falando é muito sério. Eu tive muito tempo, faz tempo que eu não prego aqui. Faz tempo, né? Faz um tempo que eu não prego aqui. E eu tive tempo para pensar. E Deus falou para mim assim, não, mas vai falar de atitude. É isso aqui. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então tá bom. Gente, para mim serviu, eu espero que sirva para você. E agora a gente vai começar. Agora pode marcar o tempo ali. Amém? Aleluia. Quer viver no deserto ou quer viver na promessa? Deserto? Deserto, levanta a mão. Promessa, levanta a mão. Aleluia. Você vai chegar nesse lugar em nome de Jesus. Então, para isso nós vamos tomar atitudes. Algumas verdades sobre atitudes. São rápidas. São longas, mas são rápidas, tá bom? Verdades sobre atitudes. Primeiro ponto. Atitudes adiadas geram consequências. Atitudes adiadas geram consequências. Você já deixou de pagar a fatura do cartão de crédito? Já entrou no cheque especial? Falou, mês que vem eu pago? Quem já fez isso? Eu. Depois de 2 meses você fala, essa conta não é minha. Essa conta está endemoniada. Não fui eu que fiz isso. Quem já pensou isso? Você vai fazer conta, fala, não é possível. Nós precisamos tomar atitude, gente. Deixa de ir no McDonald's e paga essa fatura. Porque senão, mês que vem, ela vai te lembrar. Falou assim, tá vendo? Pagasse o mês passado. Tem um monte de gente que dando risada, o marido para a esposa, assim, sabe? Assim, tá falando da gente. Brasil, coisas do Brasil, gente. Coisas do Brasil. Vocês sabiam? Curiosidade. Vocês sabiam que essa foi a última passada de Jesus por Jericó?
Foi a última passagem dele por Jericó. E se Zaqueu não tivesse subido na árvore? E se Zaqueu chegasse e falasse assim, muita gente, esse povo nem gosta de mim, imagina que eu vou fazer isso aí? Não vou fazer não. A oportunidade, ela passa, viu, gente? A oportunidade passa. Eu tenho mania de falar para as pessoas assim, eu falo assim, o trem chegou na estação, irmão, aproveita. Aproveita. Quantas coisas na nossa vida a gente fala, não, vou esperar um pouco. E a oportunidade passou. Nessa vez, gente, foi salvação na casa dele, porque ele decidiu, ele tomou uma atitude de buscar Jesus naquele momento. É tremendo isso. Fez rema para vocês isso, gente? Porque fez para mim. Fez para mim. Nós não podemos perder oportunidade, gente. Essa semana eu estava no meu condomínio, e esses dias mesmo eu peguei o elevador com uma pessoa e aí fiquei sabendo, antes de ontem, que a pessoa faleceu. Eu falei, gente, eu nunca falei de Jesus para ele. Nunca falei de Jesus para ele. Então, essas são aquelas situações que a gente perdeu a oportunidade, tá, gente? Mas o que a gente tem que fazer? Ter atitude. Qual a atitude que eu vou tomar? Eu vou falar de Jesus para todo mundo. Eu vou buscar a oportunidade de falar de Jesus para todo mundo. Eu vou pegar o podcast que foi feito e eu vou espalhar para todo mundo. Vai chegar em todo lugar. Nem que eu tenha que trabalhar de dia, trabalhar de noite. Eu vou pegar a pregação do pastor Max da semana passada, não foi ali para o Sabote TV? Vou espalhar para todo mundo. Nós precisamos falar de Jesus de dia, de noite. Zaqueu não perdeu essa oportunidade. Ele enfrentou a multidão e foi. O problema é que muitas vezes a gente está também esperando o momento perfeito para fazer as coisas, né? Tem uma frasezinha que eu acho que eu vou colocar aqui, que fala assim, não podemos escolher circunstâncias, mas podemos escolher atitudes. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito para fazer as coisas, gente, e esse momento perfeito não vai chegar. Ele não chega. Porque o momento perfeito era aquele. Amém? Então, o primeiro ponto, gente, atitudes adiadas geram consequências. Você vai ficar esperando mais o quê? Bora! Segundo ponto, influenciamos e somos influenciados por atitudes. Você sabia que as nossas atitudes influenciam outra? Tem um filminho que ninguém vai encontrar porque eu já procurei, chamava Efeito Dominó. Ele era engraçado porque ele mostrava uma pequena atitude. Tem outros filmes aí, livros aí, acho que até o Efeito Borboleta, se eu não me engano, que fala disso, que uma coisinha que aconteceu aqui vai influenciar todo o restante. E esse filme, ele mostrava, é mais ou menos assim, a diferença que faz, por exemplo, eu saio da minha casa, eu chego num semáforo, a pessoa, o carro da frente não sai, porque está olhando o celular, né? Aquela primeirinha que não engata. Tem gente se entregando aqui, né? Mas assim, aí dá aquela raiva porque você está atrasado, aí você enfia a mão na buzina. Pá! O que você gerou na vida da pessoa da frente? O que ele vai fazer na primeira oportunidade? Buzinaço, filho. E para pior, né? Para pior. Esses dias até eu estava no carro e eu decidi, eu tomei uma atitude. Quem já dirigiu comigo? Eu dirigindo. Quem estava comigo aqui já andou no carro comigo? Gente, eu dirijo como um senhorzinho de 90 anos. Quem falou isso? Peraí. Peraí. Eu prometi para minha esposa que eu pararia com essas coisas, mas eu vi ela estacionar hoje, gente. Eu fiquei pensando assim, eu passei, ela estava estacionando, eu parei o carro, peguei as coisas, fiz 2 viagens e ela estava ali ainda, gente. Bom, às vezes ela não testa câmbio. A salva de palmas para a nossa motorista, gente, aleluia. Gente, de verdade, eu corri muito de carro.
Eu corri muito, gente. Eu podia ter morrido umas 200 vezes de carro. Podia ter matado 200 vezes de carro. E quando eu conheci Jesus, eu decidi andar devagar. É verdade, eu decidi. Então, esses dias eu estava, de repente, a pessoa, eu estava devagar demais, eu estava devagar mesmo. A pessoa meteu uma buzina atrás de mim. A Camila virou para mim e falou assim: pai, eu nunca vi buzinarem para você. Eu falei assim: acho que está andando pouco comigo então, porque buzinam, as pessoas estão ansiosas, estão querendo acelerar, estão atrás, e eu vou devagar mesmo. Tá? Então é isso. Tirando quando as pessoas encostam o carro aqui e querem descer a rua comigo. Tirando o Bruno, né? Também o Bruno, uma vez a gente estava indo para Campos do Jordão, que eu tive que dar uma lição de pilotagem nele, mas depois a gente conversa sobre isso. Eu cheguei lá, fiz o jantar, ele chegou depois. Mas amém. Então, é por causa disso que eu não posso correr, entendeu? Por causa desse tipo de coisa. Mas o que nós fazemos, gente, tudo que nós fazemos, influencia outras pessoas. Uma separação, a atitude de uma separação vai influenciar seus filhos, seus netos, vai influenciar a família. Todas as atitudes, o jeito que nós tratamos as pessoas no trabalho, tudo isso, gente. E com quem nós andamos, né? É uma coisa a se reparar também, porque nós somos influenciados. Anda com um vagabundo para você ver o que você vai virar. Vai virar o que, Samuca? Começa com vai e termina com vagabundo. Anda que a turma fica sentada na sarjeta. Sabe a turma da sarjeta? Os amigos da sarjeta? Aí você tem 10 anos, eles estão na sarjeta, sentados. Hoje não sei se tem ainda a sarjeta, tem ainda. Tem a sarjeta, aí fica sentado. Aí você passa hoje, depois de 40 anos, os caras estão sentados lá. Está um com andador, um com bengala, mas estão sentados na sarjeta. Você tem que tomar cuidado com isso, gente, é de verdade. Deus, Ele me chamou aqui nessa noite para falar disso. Nós precisamos prestar atenção com quem nós andamos hoje, amém? É sério isso, gente. Isso aí vai acabar refletindo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto. Atitudes de hoje determinam o nosso amanhã. Eu posso falar para você assim, quem é fluente no inglês aqui? Mas é fluente mesmo. Aleluia. Só nós dois, então. Por que a risada? Não entendi. Gente, passei um perrengue com aqueles noruegueses, gente. Ainda bem que a Japinha estava comigo. Quem acha importante falar o inglês bem? Quem aqui vai tomar atitude hoje de estudar inglês hoje, antes de dormir? Levanta a mão quem vai tomar atitude de estudar inglês hoje, antes de dormir. Eu e a Alê. O meu inglês tem um sotaque ucraniano, depois eu converso com vocês. Eu vou fazer isso hoje, porque essa pregação é para mim. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa mudar. Toda vez eu passo perrengue, eu vivo, os gringos aparecem. Os gringos aparecem. É importante, gente. Agora você fala, eu não consigo estudar inglês. Você tem celular? Tem um aplicativo que chama Duolingo. Eu aprendi espanhol no Duolingo. Em 2 meses eu preguei, eu fiz um retiro inteiro em espanhol através do Duolingo. Acho que eles entenderam. Eles falavam, tranquilo, pastor. Compreendes? Tranquilo, pastor. Pastor Sérgio. Falei, então acho que eles estão entendendo, né? E a igreja está bonita lá, então aleluia por isso. Glória a Deus. Eu estava supervisão, 5 anos de supervisão no Peru. Aí chegou na conferência, a pastora falou assim, coloquei você como tradutor. Eu falei, pastora, não faça isso. Não faça isso, pastor. São coisas diferentes. Mas é verdade, quando a gente quer um negócio, vai atrás. Vai atrás. Amém? É importante isso, gente. Então, assim, academia. Quem acha importante na academia? Quem tem mais de 50 anos, levanta a mão. Eu? Tem 50? Ravinho, olha só.
é remédio ou é academia? Você escolhe. É certo ou não é, Ju? O Ju não vai no hospital há 30 anos. Academia, gente. Não tem opção. O que eu fiz ontem à noite? Mais que vencedor, fui na academia. Minha mulher está pensando o quê? Eu mando foto para ela ainda aqui, ó. Você acha? Eu mando foto para ela, falando, está pensando o quê? Vai brincando. É de verdade, gente. Nós precisamos tomar atitude. Depois dos 50 anos, você vai na academia, você faz 3 semanas de academia. Aí você olha no espelho e fala assim, opa, peraí que eu estou vendo o resultado. Não é nada, mas assim, você vê o resultado. Você fala, estou ficando forte. Aí você fica 2 dias sem ir, cara. Acabou, você perde tudo. Você fala, cara, não é possível, cadê? É assim, a vida é assim, é amarga mesmo. E sabe o que a gente vai fazer? Vai para a academia. Amém? É verdade isso, gente. É verdade. Nós precisamos... Eu conversei com um amigo essa semana, e a gente estava conversando sobre a igreja. E depois da conversa, eu falei, gente, tem tanta gente com potencial, assim, para explodir. Explodir no bom sentido, né? Para explodir, gente. Só que às vezes a gente fica limitado. A gente fala, não, acho que não é para mim. Gente, em nome de Jesus, daqui a um ano, vamos fazer um gospel em inglês aqui. É fácil, é só nós decidirmos. Quem está aqui? É só nós decidimos. Vamos estudar inglês direito. Está a Sabrina aqui disposta a dar aula para nós? De graça. Uma salva de palmas para a Sabrina, gente. Então. É sério. Eu estou falando sério, eu estou falando verdade. Se nós começarmos hoje, daqui a um ano, a gente está falando muito bem. Tá ou não está, Sabrina? A minha esposa prepara alunos para o italiano, em 3 meses a pessoa está falando muito bem italiano. Quem fala italiano aqui? Eu comprei uma tradutora, né? Levei para casa. Mas eu falo. Gente, é importante isso que eu estou falando. Eu estou querendo destravar a tua cabeça, parece coisa de coach, né? Não é? Destrava a cabeça. Deus tem um lugar maravilhoso para cada um aqui. É de verdade isso. É de verdade, gente, o nosso projeto é assim, vamos conquistar essa nação para Jesus, vamos exportar, a gente está exportando, né? Exportando gente aqui, vai continuar exportando em nome de Jesus. É possível, faculdade, gente, vamos fazer faculdade. Hoje não faz faculdade quem não quer. E aí, vamos fazer faculdade? Ah, não, acho que... Vamos ver o que pega. Não pega nada se eu não for atrás. Não acontece nada, gente. Não é? É verdade, não é? Para os líderes de jovens. Gente, vamos fazer faculdade? Ah, eu não preciso de faculdade. Gente, todo mundo precisa de faculdade. Todo mundo precisa de faculdade. Sabe por quê, gente? É vida acadêmica. É oportunidade de falar de Jesus. Para começar. Para começar. Então, quem já fez, você vai fazer amizades, você vai pegar um diploma que é legal, no final, você vai usar a profissão para nada? Pode ser. Vai conhecer gente. É importante, gente. Eu tô jogando por baixo, tá? Eu estou jogando por baixo. Eu sou um entusiasta do aprendizado. Tem uma frase aqui que fala assim: nosso passado não determina nosso futuro, mas nossas atitudes do presente, as atitudes que nós tomamos agora sim. E tem uma frase que é muito legal, que eu já falei aqui, que fala assim: o que importa não é o que a vida fez com você, mas o que você fez com o que a vida fez para você. Pegaram essa? Essa é difícil, né? Eu já compliquei. Eu gosto de falar difícil aqui, porque dá um ar de intelectual, né? Mas assim, ó, o que importa não é o que a vida fez com você. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos olhar e falar assim, não, eu não quero que essa circunstância chegue em mim. Porque a chuva bate em todo mundo.
Mas a questão é o que eu vou fazer com a chuva que bateu em mim? Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Nós precisamos crescer. Nós precisamos estar em movimento. Parar é para ir para a glória. Quem quer ir para a glória hoje aqui? Sério? Vamos orar por você, irmão. Vamos orar. Mas você já está na glória, né? Já está na glória, gente. Gente, eu estou falando isso por quê? Porque assim, eu fui o primeiro da minha família a fazer uma universidade. Ninguém fazia. E ninguém achava tão importante. Mas eu falei, eu quero fazer uma universidade. Eu quero fazer. Então, gente, eu estou dizendo assim, nossa, eu não fiz universidade. Pô, você, entendeu? Está cheio de gente que não fez universidade e está super bem. Não é isso. O que eu estou falando é assim, universidade, idioma, academy, leitura da palavra. Se nós não tomarmos a atitude de fazer isso, eu tomei a atitude de falar inglês hoje. De verdade, eu tomei essa atitude. Agora, se você não tomar a atitude de estudar a palavra de Deus, você não vai começar. É que nem jejum, vai ter jejum de 21 dias. Eu vou fazer o jejum de 21 dias. Se você não colocar um propósito no seu jejum de 21 dias, o seu jejum vai ser um fiasco. Porque você não vai cumprir. Se você não colocar uma meta, falar assim, eu vou jejuar. O que você vai jejuar? Ah, sei lá, eu vou ver. Cara, esquece, não vai fazer jejum. Vocês estão entendendo? O que é tomar uma atitude? Uma atitude é você estabelecer um compromisso com você mesmo. Você fala assim, a partir de hoje eu vou agir nessa direção. Igreja, eu estou querendo incentivar vocês. Eu estou querendo me incentivar. Porque o papel do pastor, o pastor ele tem essa função, né? Os pastores aqui, os líderes, nós temos essa função de olhar e falar assim, cara, você chega muito mais longe de onde você pensa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falei, aí, você toca algum instrumento? Ele falou, não. Quer tocar? Ah, não sei se eu consigo. Está tocando pra caramba. Você fala, cara, está tocando pra caramba. E é improvável, hein? Se Deus pode usar a vida desse rapaz que eu estou falando, pode usar de qualquer um, viu? Olha, é só Jesus. Atitudes de hoje determinam o nosso amanhã, gente. Atitudes de hoje determinam o nosso amanhã. Amém? Não vamos usar as coisas do passado para justificar falta de atitude hoje. É muleta. Tem gente que gosta da muleta. Você vai estudar inglês? Não. Aí você vai falar assim, não é que eu não vou estudar inglês porque eu não posso perder o meu dorama. É porque a minha avó me batia. Não, é por causa do dorama, cara. Quem vê dorama aqui? Eu não. Tá cheio de gente que vê dorama. Ó, para vocês, ó o que eu faço para vocês. Ó, quem sabe o que é isso? Ninguém vê dorama, mas sabe o que é isso. Você sabe o que é isso, pastor? Glória a Deus por isso. Mas ó, quer ver o negócio? Sassá. É inevitável, quem vê dorama, não acredito. Olha lá, dorama. Que bobagem, gente. Deus está esperando que a gente amadureça, sabia? Deus tem uma promessona na vida de tanta gente aqui, inclusive da minha. E Ele está esperando que a gente amadureça para que Ele possa lançar essa bênção sobre a nossa vida. Nos colocar no lugar que Ele falou, esse lugar é teu, mas você tem que amadurecer para segurar essa onda aí. É assim que funciona. Vocês sabiam disso já, né? Todo mundo sabia, né? Gente, se você for ficar pensando em passado, olha José. Passado de José foi quando os irmãos dele estavam podendo, o que os irmãos dele fizeram com ele? Venderam ele. E quando José estava podendo, o que ele fez com os irmãos dele? Abençoou e acolheu. Não importa o que aconteceu no passado, importa o que a gente vai fazer hoje. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Quarto ponto, planeje suas atitudes. Quanto tempo que ele está aqui já?
Começou há 5 minutos, gente. Começou há 5 minutos. Planeje suas atitudes. A atitude é um trabalho contínuo, planejado, calculado, intencional, objetivo. A atitude tem que ser assim. Que a gente, às vezes, sei lá, acontece, por exemplo, você está prevendo uma situação, eu acho que vai acontecer tal coisa. Organize-se ali, toma atitudes para chegar nesse momento e está bem. Que não tem nada a ver com preocupação, gente. Hoje eu estava até conversando com uma pessoa, gente, preocupação, gente, não resolve o problema. O que resolve o problema é a atitude. Preocupação só atrapalha, tá? Você olha a formiga, gente, formiguinha, né? Jesus falou, vai ter com a formiga, né? Você olha a formiguinha está ali fazendo o quê? Trabalhando. Por quê? Porque ela sabe que o inverno vai chegar. Aí o crente, 50 anos de igreja, ele fica pedindo para Deus, Senhor, que o inverno não chegue. O inverno vai chegar. O que a gente tem que pedir para Deus? Senhor, me capacita, me ajuda a chegar no inverno preparado. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Pedir para não ter inverno, gente. Misericórdia. Eu vou falar uma coisa aqui. Nessa vida, uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Se nós hoje, se nós escolhermos os desafios mais fáceis, a gente tem que começar a se preparar para uma vida mais difícil para frente. Deu para entender isso? Se hoje nós decidimos escolher pelos desafios mais difíceis, prepare-se para uma vida mais fácil mais para frente. Deu para entender isso? Tem gente aqui que está falando, está empreendendo. Eu falo, o cara está empreendendo. Aí o cara fala, cara, não é fácil empreender. Eu falo assim, espera, porque mais para frente você vai colher. Deu para entender isso? Porque nós somos filhos de Deus, coroa da criação. Nós somos assim, abençoados por Deus. Deus, ele move tudo assim, por cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, de verdade, Ele nos ama. Não é aquela conversinha do coach, não, gente, né? Que nós somos o ponto fraco de Jesus. Isso é heresia, não tem não. O que eu estou falando é que nós temos o favor de Deus. Só que nós temos a nossa parte a fazer. Amém? Uma frase aqui. O melhor tempo para começar pode ter passado, mas o segundo melhor é hoje. Pergunta para mim, estudou inglês com afinco? Não. O melhor tempo para eu começar a falar inglês, sabe quando é? Quando você é criança. Porque aí você começa a falar sem sotaque. Você fala um inglêsão topzera. Agora, o segundo melhor momento para eu me dedicar ao inglês, sabe quando é? Hoje. Chegando em casa. Duolingo. E amanhã Sassá. Está dando para entender isso? O momento é hoje, gente. O momento é hoje. Tem um termômetro aqui, que eu estava pensando nisso, que é o seguinte, ó. Com relação a esse tema, tá? De planejar atitudes. Para a gente se analisar um pouquinho. Olha só. Você gasta mais tempo investindo ou consumindo? O que é isso? Eu vou estudar inglês. Eu estou investindo. Vou na academia. Eu estou investindo. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou investindo. Eu estou orando. Eu estou investindo. Eu estou vendo dorama. Eu estou consumindo. Eu estou vendo no Instagram. Eu estou consumindo. Deu para entender? Quanto tempo você gasta lendo a palavra? É mais tempo com a palavra ou mais tempo vendo série? Vendo Lost? Tem gente que nem sabe o que é, né? Porque eu vi inteira, tá? Eu vi inteira. Você gasta mais tempo orando ou no Instagram? Você gasta mais tempo com futebol ou estudando idioma?
Agora a pergunta é outra. Você acha que é melhor para você ler a palavra, orar e gastar tempo com futebol? Ou, oh meu Deus. Não, eu inverti aqui, gente. Errei. Vocês entenderam, né? Tá vendo? Eu tô que nem Zaqueu aqui, multidão assim, ó. E eu falo assim, ó, eu ali em cima da árvore com Jesus, tá bom? É isso aí. Gente, o que é mais importante para nós? É ler palavra, é estudar, adquirir conhecimento, passar tempo com a família, gastar tempo com o discipulado, ou vendo futebol, vendo dorama, vendo série. O que é mais importante para cada um de nós? O que vocês acham que é? Dorama ou oração? O que é mais importante para nós? Oração. E o que nós fazemos mais? A gente é meio burro, né? Esses dias eu gosto de basquete, comecei a ver, tinha vários. Aí teve um jogo do Chicago com o Lakers que foi, tá louco, né? Vocês viram esse jogo? Quem viu? Eu nunca vi um negócio daquele. E aí, sabe quantas vezes eu assisti aquilo? Umas 12. Eu fiquei olhando, é que nem corintiano, né, cara? É um negócio assim, assustador. Eu fiquei olhando aquilo, aí parei e falei, gente, eu já vi. Eu já entendi, eu já vi. E eu podia estar fazendo outra coisa. Amém? Vamos deixar de ser Zé Ruela? Aleluia. Finalizando esse ponto aqui, a vitória é proporcional à luta. Você quer ter uma grande vitória? Enfrenta a grande luta. Amém? Estava falando com o Mateus. Mateus, se formou, glória a Deus, muitos anos de universidade, glória a Deus, uma salva de palmas para o Mateuzinho. Perguntei para ele, passou voando? Ele falou assim, passou voando. Passa voando. Podia ter assistido várias séries boas, mas foi estudar, filho. Já viu aquele dorama que tem a advogada coreana? Nunca viu esse? Cadê a Julinha? Aleluia, glória a Deus. Quinto ponto, gente, está acabando. Alimente suas atitudes para perseverar. Olha isso. Alimente suas atitudes para perseverar. Eu vou alimentar a minha atitude, gente. Quando a gente toma uma decisão, vamos entrar no jejum? Vamos entrar no jejum de 21 dias? Vamos. Se você não alimentar a tua decisão, aquela atitude que nós precisamos ter, que é jejuar 3 semanas com oração, com propósito. Eu falo assim, por que eu entrei nesse jejum? Porque eu estou com propósito. E o meu propósito precisa ser maior do que aquela minha vontade de comer jiló. Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer jejum de jiló. Quem gosta de jiló aqui? Apaixonado por jiló. Você fala, nossa, sério? Aleluia, glória a Deus. Jejum de jiló, então, eu sei, hein? É que eu não gosto, né? Cara, mas pensa numa coisa que você não gosta. Você não gosta. Começa um jejum disso. 3 minutos, eu não gosto de jiló, gente. Eu falo assim, cara, aquela baba hein, do jiló, coisa maravilhosa, aquilo, gente. Porque, gente, a gente tem uma luta, gente. A carne milita contra o espírito. Se você decidir alguma coisa, a tua carne vai gritar. E se nós não alimentarmos isso com a promessa de Deus, você vai fazer discipulado. Tem um monte de discipulador aqui, né? Você vai começar um discipulado. Por exemplo, eu olhei e falei assim, nossa, pastor Max, vou discipular. Olha o gabarito do homem. Pastor Maurício, pastor Nando. Eu sou discipulador desses caras. Você fala, uau, vou discipular esses caras, meu. Aí você pega o pastor Maurício, você fala, poxa vida, primeiro discipulado, você, vamos comer uma massa, vamos fazer tal coisa. Aí ele começa a contar as histórias. Ele e pastor Max, cara. Pastor Nando é menos. Mas até hoje eu descubro coisa. Aí eu falo, não é possível, sabe, cara? Então, se eu não alimentar com promessa, você fala assim, Senhor, eu estou cumprindo a grande comissão aqui, você desiste, velho. Não, tem coisa, às vezes eu estou conversando com o pastor Max esses dias, eu estava conversando, ele falou, não te contei isso aí não? Eu falei, não, cara. É mais ou menos assim, se eu quisesse melhorar, eu tinha um testemunho bom, cara. Eu falava, não, porque eu brigava, porque eu não sei o quê. Depois que eu conheci essa turma,
Para eu melhorar meu testemunho, eu tenho que esfaquear alguém, cara. É sério, não tem. É bravo o negócio. É assim, mas aleluia, glória a Deus. Se você não alimentar a decisão que você teve com a palavra de Deus, normalmente a gente vai desistir. Na primeira luta, tá? Isso é um fato, tá bom? Então, aleluia, glória a Deus por isso. 6º ponto. Atitudes devem ser guiadas pelo Espírito Santo e não por emoções. Vou te dar o segredo do fracasso aqui. Quem quer aprender o segredo do fracasso? Segredo do fracasso: tome atitudes por emoção. E se prepara para se lascar. Se lasca, cara. Sabe por quê? Ai, por que você fez isso? É porque eu estou apaixonada. Por que você tomou essa atitude, cara? Eu estava com muita raiva. É o segredo do fracasso. A Bíblia fala o que para a gente? Seja tardio ao falar. Falar é prata, calar é ouro. Quer tomar a decisão correta? Seja guiado pelo Espírito Santo. Porque nós temos domínio próprio. Você tem domínio próprio. Todo mundo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando em nós. Então assim, meu irmão, você tem domínio próprio. Nós temos a opção de falar: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, eu estou assim, estou com raiva. Aí Deus vai falar assim: então segura, então espera. Amém? É assim que funciona. Provérbios 25, 28 fala assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Em outras versões, assim é quem não tem domínio próprio. Romanos 8,14 fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui está falando que eu sou guiado pela emoção? Não, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: se isso é uma verdade, por que nós tomamos atitudes baseadas em emoção? Amém? 7º ponto, agora eu estou acabando. É nas provas que atitudes ganham valor. É no momento da prova, é no momento difícil, que a nossa atitude vai ter mais valor. Vou explicar. Quando está tudo fácil, gente, você fala: beleza, aí você está assim, por cima da carne seca, né? Está feliz, está tudo bem, está tudo ótimo. Aí a pessoa dá uma mancada com você, você fala assim: eu te perdoo, cara. Tipo, você está com a grana, assim, o cara fala assim: pô, estou te devendo R$3. Você fala assim: fica tranquilo. Por quê? Porque você está com o dinheiro. E quando está faltando? E quando está faltando? É nesse momento que nós precisamos tomar atitudes baseadas na palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês aqui dessa semana, hein? Exemplo bom. Exemplo de pastor, assim. Eu não posso falar o que era, gente, mas é assim. Eu não posso mesmo. Mas era uma situação que eu ia ter um prejuízo. Eu teria um prejuízo financeiro, além de outras coisas. O abusado veio para mim, sabendo que eu sou um pastor, e falou assim: olha, o jeito que o cara foi falar, né? Olha, eu fico até sem graça de falar, mas essa situação aí está assim mesmo, tá? É desse jeito. Só que é o seguinte, eu conheço aquele cara ali, essa distância aqui, o Eider, eu e você, o cara aqui, ó. Eu conheço aquele cara ali, ó. Aquele cara ali resolve o seu problema. É só dar uma olhadinha na mão dele ali, a gente já conversa com ele e tal. E eu estou falando sério, gente, é uma situação ruim mesmo para mim. Eu olhei para ele e falei: quanto que é o negócio? Você está brincando? Dá para negociar? Eu falei assim: gente, cara, infelizmente, eu não posso, cara. Não, pastor, eu falei assim: cara, eu não posso. Quando eu virei as costas,
Eu falei assim, olha a atitude que eu estou tendo. Senhor, o Senhor viu. Eu vou sair daqui agora. Mas olha, eu sei que o Senhor é por mim. Sabe o que aconteceu? Tomei o prejuízo. Tomei o prejuízo, cara. Aí eu falei, olha só, bem que podia ser diferente essa história, né? Eu gosto de filme com final feliz. Eu não gosto de filme... A Lu às vezes fala assim, viu, vou assistir tal filme, assim, esse filme tem cara que tem final triste. Eu gosto de final feliz. O mocinho fica com a mocinha, o bandido é preso. Eu tomei o prejuízo. Eu olhei assim, e o Espírito Santo falou para mim, de verdade, gente. Ele falou para mim assim, que você não fez mais que a sua obrigação. Eu falei, é lógico. E a segunda coisa é que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Eu não estou enxergando o final dessa história. Eu não conheço o final dessa história. Eu conheço agora, com a minha visãozinha pequenininha. Mas Deus, posso falar um negócio? Ele não fica devendo não, viu? Nem tudo é assim, gente. Nem tudo é assim, não, porque eu fiz... Gente, essa vida não é desse jeito. Mas se eu tomo prejuízo nessa situação assim, glórias a Deus. É porque na hora da dificuldade é que nós somos testados verdadeiramente, gente. Amém? Aleluia. Então eu estou aceitando Pix. Mas é isso, gente. É muito interessante esse negócio, porque a nossa visão é limitada mesmo. Ela é muito limitada, mas, nossa, Deus, eu não posso falar o que é, gente, mas amém, aleluia. 8º ponto, aconselhe-se antes de tomar decisões. Amanhã tem reunião de pastores aqui, né? A gente pode até falar disso. A maioria das vezes, a igreja está remediando situações. Remediando. Porque a pessoa não chega para você e fala assim, pastor, você acha que eu deveria tomar essa decisão? Pastor, você acha que eu deveria entrar nisso? A conversa que vem para nós é, fiz isso, e agora? A semana passada, uma situação, eu falei, mas por que você não me perguntou antes? É uma coisa simples. Mas aí eu fui fazendo. Então a gente está remediando. Gente, nós temos aqui discipulado, líderes de life group, nós temos Deus, nós temos tanta coisa para a gente se aconselhar e não fazer as coisas aos trancos e barrancos, gente. Amém? Nós temos o favor de Deus. Fala assim, eu tenho o favor de Deus. Eu tenho domínio próprio. As minhas decisões serão baseadas na palavra de Deus, seguindo princípios de Deus, em nome de Jesus. E o 8º ponto, gente, eu estou finalizando aí agora, é o último ponto. Inclua Deus nas suas decisões e creia. Gente, não é amuleto. Eu lembro uma vez que eu fiz, uma das primeiras coisas, contratos que eu fiz, eu montei uma empresa que chamava Shele Jesus, que significa Escolha Jesus. Era eu fazia roupas, era bem legal. E aí foi legal por um tempo. Em tudo que eu fazia, eu colocava assim embaixo, assim, né? Colocava uma passagem bíblica e tal, não sei o quê. E depois eu falei, eu nunca mais farei isso. O dia que eu tomei um processo, eu falei, cara, o meu contrato com o versículo bíblico está lá, com o versículo. Eu não estava errado, gente, mas até explicar nesse país que focinho de porco não é tomada, o versículo, a palavra de Deus está ali. Não é amuleto colocar Deus nas coisas. Estou fazendo uma coisa errada. Sabe, Neymar, quando vem com aquele negocinho 100% de Jesus voltando da balada? Vocês já viram Neymar? Ele põe aquela faixinha 100% de Jesus. Ele é exemplo de cristão? Quem acha que ele é exemplo de cristão aqui? Ele joga no Santos, o Neymar? É isso? O Fabinho não está aqui não, né? Senão ele ia falar. Olha lá, não, Neymar não. Ele não é exemplo de cristão.
Ele dá um testemunho péssimo. Colocar Deus nas coisas não é amuleto para nada. Não é assim que funciona. Isso aí é envergonhar o nome do Senhor. Quando nós colocamos Deus nas coisas, nós seguimos princípios. Quando eu vou fazer um negócio, eu tenho que seguir a palavra de Deus, ter obediência a Deus em tudo que eu faço. Tem que ser reto, gente. Toda atitude que nós temos precisa glorificar o nome de Deus. Amém? É assim que funciona. Eu vou dar uma notícia boa e uma ruim aqui. Qual que vocês querem? A ruim? Então tá bom, a ruim. Deus não faz nada que cabe a nós fazer. Quem que é a boa? Deus move céu e terra quando nós estamos fazendo algo e está dentro do propósito dEle.